Olá, todas e todos, bom dia. Neste vídeo, vamos falar sobre um recente estudo coordenado pelo Instituto Justiça Fiscal, o IJF, sobre tributação e gênero. Eu sou Maria Regina Paiva Duarte, auditora fiscal da Receita Federal do Brasil, aposentada e diretora financeira do IJF. O Instituto, para quem ainda não conhece, ele tem por objetivo contribuir para reduzir as injustiças fiscais e tributárias. Então, nada mais oportuno do que a gente falar sobre a desigualdade de gênero na tributação. Eu gostaria inicialmente de agradecer, fazer um agradecimento especial a todas as mulheres que contribuíram, que lutaram para que hoje a gente pudesse estar falando desse assunto aqui, e a duas amigas muito queridas em particular, que são as economistas feministas Ana Tayada, que foi presidenta da Rede Latino-Americana por Justiça Econômica e Social nos anos de 2014 a 2016, que infelizmente já não está mais aqui, então mas eu presto essa homenagem a ela, e também a uma amiga colombiana, economista, também feminista, Maria Fernanda Valdez, que são pessoas que me inspiraram a desenvolver esse estudo no âmbito do IJF. Essa pesquisa, esse estudo, ele foi desenvolvido por Robert Iturria Ávila, que é doutor em economia e professor do Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Cristina Pereira Vieselli, que é doutoranda em Economia e Técnica do DIEESE, e também por João Batista Santos Conceição, que é graduando em Ciências Econômicas da Unicinos. Então, sejam bem-vindos, Robert e Cristina, obrigada por estarem aqui. Então, vamos direto ao nosso tema de hoje. Até bem pouco tempo, né, não se falava na redução das desigualdades pelo lado da tributação, ou seja, isso parecia ser uma função específica e única e exclusiva dos gastos, ou seja, fazia uma política de mais justiça pelo lado dos gastos. Mas recentes mudanças teóricas, né, no campo teórico, em todos os campos ideológicos, a gente pode perceber que hoje a tributação, a justiça também pode ser feita pelo lado da tributação. Então, digamos assim, situando dentro deste marco, né, de que nós podemos fazer justiça pelo lado da arrecadação ou da tributação, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, Robert e Cristina, é: quais foram as premissas em que nós nos baseamos, em que vocês se basearam para desenvolver esse estudo? E quais foram as principais conclusões que vocês chegaram? Se efetivamente mulheres pagam mais tributos que os homens? Vamos ver então, a palavra com vocês. Quem quer começar? Robert? Eu quero começar. Primeiro eu queria agradecer, Regina, pelo convite, parabenizar também a iniciativa por ter incentivado essa pesquisa sobre tributação e gênero. Foi uma pesquisa muito importante, acredito que seja uma pesquisa muito importante e que, na realidade, tem algumas pesquisas que desenvolvem sobre a questão das desigualdades sociais e tributação, como tu falaste, mas em relação à questão das desigualdades de gênero, são raras as pesquisas e, enfim, tem algumas até fora do país, mas no Brasil não são feitas. Então, parabéns pela iniciativa, Regina. E por que é importante a gente fazer uma pesquisa que fale sobre a questão de gênero, não somente sobre a questão das desigualdades sociais, né? Porque isso a gente procura explorar no trabalho, porque essas questões de desigualdade de gênero, elas são estruturais, né? E as mulheres, elas possuem uma inserção desigual na sociedade, no mercado de trabalho. Isso tem a ver também com o nosso papel como principalmente voltado para os trabalhos reprodutivos não remunerados, que repercutem sobre a nossa trajetória de vida, né? Aqui no Brasil, em especial, a gente procura colocar isso na parte teórica, né? O artigo ele é dividido em duas partes teóricas e duas partes empíricas,
E na questão relativa a gênero, a gente procura avançar nessa questão de analisar a forma como a mulher é inserida no mercado de trabalho no Brasil e buscar identificar que essas desigualdades elas são estruturais e elas são ainda bastante relevantes, né? Porque as políticas públicas do país, apesar de a gente ter várias políticas bastante importantes, né, referentes à questão da saúde e etc., elas ainda são bastante insuficientes. Então, a gente tem uma escassez de escolas de educação infantil, a educação pública é ainda bastante escassa e esses serviços, então, ligados, eles recaem principalmente, então, às mulheres. As mulheres de classe média, elas vão ter a alternativa de contratar uma empregada doméstica não remunerada, né? Então, vai ter essa questão da delegação do trabalho para outras mulheres, e as mulheres de classes mais baixas não vão ter essa alternativa, vão ter que se rearranjar de outras formas. Então, a gente tem uma questão bastante importante de desigualdade no país que recai sobre as mulheres, principalmente de classes e de raças marginalizadas, né? E a questão da tributação, por a gente ter uma tributação com caráter muito, principalmente regressivo no país, como as mulheres elas estão na base da sociedade, elas acabam pagando mais impostos. Então, eu vou deixar para o Robert explicar a questão dos impostos diretos, que foi uma das sessões do capítulo a gente buscou analisar a partir dos dados da Receita Federal. E a outra sessão a gente explorou os dados da Pesquisa de Orçamento Familiar, a POF, analisando as famílias chefiadas por homens e mulheres e o tipo de consumo dessas famílias. Então, primeiro a gente chegou à conclusão, em relação ao perfil de consumo das famílias, que existe uma diferença entre as que são chefiadas por mulheres e as que são chefiadas por homens. Nas que são chefiadas por mulheres, elas despendem proporcionalmente maior parte da renda em despesas relacionadas à alimentação, habitação, vestuário, higiene, cuidados pessoais e assistência à saúde, proporcionalmente mais do que os homens. No caso das famílias chefiadas pelos homens, há uma maior incidência proporcional de impostos voltados para contribuições trabalhistas e transporte. Como a gente tem uma carga tributária que recai bastante sobre os transportes, mas também relacionada à habitação, a gente vai ver que, proporcionalmente, os homens, as famílias chefiadas por homens, pagam relativamente um pouco mais do que as famílias chefiadas por mulheres de impostos indiretos. No entanto, isso acontece principalmente porque a gente tem uma isenção de impostos sobre os produtos da cesta básica de alimentos, né? Então, a gente reforça a importância da manutenção dessa isenção de impostos para as famílias que são mais pobres, né? Em especial para as famílias chefiadas pelas mulheres que possuem esse perfil de consumo diferenciado. Então, essas foram as principais conclusões, né? Que, na verdade, os impostos indiretos no país, eles nem reforçam e nem reforçam as desigualdades de gênero, mas também eles não diminuem essas desigualdades. Já os impostos diretos, que o Robert pode falar, né, a gente vai chegar a conclusões diferentes. Bom, eu queria primeiro cumprimentar a Maria Regina e agradecer pela oportunidade de fazer esse trabalho, que eu gostei muito de estar com vocês, com a Cristina também. Foi uma honra para mim poder dividir esse trabalho com vocês e, enfim, agradeço ao Instituto de Justiça Fiscal também por trazer a atenção desse tema tão relevante para a sociedade, em particular para as mulheres. Bom, como falaste, né, Maria Regina, houve uma mudança, então, rapidamente, assim, a questão teórica, né, de
que há muito tempo atrás já a teoria da tributação já preconizava duas grandes linhas, uma da tributação equitativa, que os indivíduos mais ricos, com maior capacidade contributiva, deveriam pagar mais impostos, né? E a teoria da tributação ótima, por outro lado, que se consolida na década de 80, argumentava, então, que é o principal argumento que os liberais utilizam ainda hoje, né? De que os mais ricos devem pagar menos impostos, porque são eles que empregam, eles que estimulam o capital, né? Eles que investem, que geram emprego. Porém, a partir de 2011, sobretudo, quando se conseguiu sistematizar mais esses dados e verificar o que aconteceu quando houve a redução da tributação sobre os mais ricos, se observou, então, né, que houve um crescimento importante, muito grande das desigualdades, e aquilo que se imaginava que se geraria taxas de investimento maior e taxas de crescimento maior, níveis de emprego maior, não se observou, não é? Então, os autores dessa compreensão teórica passaram, então, a rever suas posições e a dizer de que, sim, é preciso, então, que o sistema tributário reduza desigualdades, que cobre mais impostos sobre herança, sobre propriedade, sobre, enfim, os mais ricos de forma geral, né? Então, atualmente, os próprios autores liberais consideram, né, e as instituições liberais mais importantes do mundo consideram que é preciso aumentar a tributação sobre os mais ricos. E no caso específico do trabalho que a gente fez, como a Cristina falou, o que a gente observa, né? Quer dizer, existe uma desigualdade de gênero, né? Quando a gente pega a questão da renda, né? As mulheres estão concentradas mais nos estratos inferiores, dentre aqueles declarantes de imposto de renda. Então, o que a gente fez? A gente pegou os declarantes de imposto de renda, que no caso do Brasil não pega toda a universal, não é universal com relação aos dados de toda a população brasileira, como é o caso da PNAD, né? Mas no caso dos declarantes de imposto de renda, pega aqueles que têm renda mais elevada, 56% são homens e 43% são mulheres, né? Mas, como as mulheres estão concentradas nos estratos inferiores e a estrutura tributária do Brasil, que é regressiva, né? Ou seja, a gente não passou por esse processo de atualização do nosso sistema tributário, né? Cobrando mais impostos mais ricos, o próprio imposto de renda tem uma configuração tributária regressiva. Isso faz com que, né, ele não reduza desigualdades de forma consistente como deveria. Então, principalmente por questões da legislação tributária, mas principalmente pela isenção de impostos sobre a distribuição de dividendos dos empresários, né? Então, esses empresários estão concentrados, é claro, nos estratos mais elevados. Então, quando a gente coloca o corte de gênero, a gente observa que as mulheres, né, elas estão concentradas nos estratos inferiores. Isso faz com que a alíquota que elas pagam seja efetivamente maior, né? Em quase todos os níveis, na verdade. Então, boa parte dos homens, existem mais homens que são recebedores de dividendos do que mulheres, né? E isso faz, de forma genérica, né, com que as mulheres acabem pagando mais impostos. Então, isso foi um achado interessante que a gente acabou encontrando, né, bastante inesperado até, né, que a gente verificou que, à medida que a gente vai avançando nos estratos de renda, né, as mulheres vão pagando cada vez mais, proporcionalmente mais impostos, né? E nos estratos mais elevados, quando a gente pega, por exemplo, 320 salários mínimos, né, apenas 14% das pessoas que ganham 320 salários mínimos são mulheres, né, e 86% então são homens. Isso traz esse nosso quadro, né, de aprofundamento das desigualdades que o imposto de renda proporciona, né, o que é algo que é incrível, né, surpreendente. Com relação também ao patrimônio, a gente pode observar que, mesmo que eventualmente casais possam declarar patrimônio conjuntamente, e é possível separar as declarações que são conjuntas das declarações que são individuais, 74% do patrimônio declarado ao imposto de renda é feito por homens, né? E 26% por mulheres. Então, isso retrata também, né, o nosso nível de desigualdade patrimonial bastante considerável, né?
Então, assim, sendo objetivo nesses achados, o que a gente pode falar, assim, olhando, dando uma mapeada, né, nesses impostos diretos, né? Existe uma disparidade de rendimento muito grande entre homens e mulheres, que já era sabido, né? Mas nas faixas mais elevadas, os homens compõem mais de 80%, né? E, de forma geral, né, o que nos surpreende é que os impostos diretos, então, eles são mais pesados com as mulheres, né? Então, o imposto de renda pessoa física no Brasil aumenta a desigualdade de gênero, né? E os indiretos afetam pouquíssimo, né? Não afetam. Então, de forma geral, a tributação acaba aprofundando essas desigualdades e indo no contrário do que se preconiza pela contribuição teórica. Isso? Tá. Obrigada pelas primeiras considerações de vocês. E então, agora eu gostaria de sair um pouquinho do nosso campo teórico do estudo e observar essa questão real que nós temos agora, que é a pandemia. Então, nesse cenário de pandemia, onde a economia vai entrar numa brutal recessão e as injustiças provavelmente vão ser mais fortes ainda, eu queria perguntar para vocês, assim, como é que um estudo sobre gênero pode contribuir em termos de políticas públicas? O que é que nós podemos fazer? Assim, qual seria, vamos dizer assim, o nosso alcance, especialmente se a gente considerar esse momento de crise, né? Que toda a economia, não só o Brasil, mas todo mundo está passando e vai seguir passando. Então, eu queria perguntar isso para vocês. Então, essa questão é bastante importante, Regina, porque o trabalho ele trata dessa questão na parte teórica, sobre as diferenças de gênero e como as mulheres se inserem de forma diferente, que eu pontuei na questão anterior, né? Mas que nós somos mais sobre-representadas em trabalhos de turno parcial, em contratos informais. Além disso, as mulheres elas estão em posições que são, por exemplo, o trabalho doméstico, o emprego doméstico, né, que tem relação com os trabalhos que são feitos no domicílio, né? Empregada doméstica, enfermeira, professora de escola de educação infantil, professora de escola de ensino básico. Tem relação também com esse papel de estereótipo feminino voltado ao cuidado, né? E essas profissões, elas são desvalorizadas dentro dos domicílios e também são desvalorizadas no mercado, né? Um dos exemplos bastante preponderantes aqui é da questão das empregadas domésticas, né? Que o Brasil é o país com o maior número absoluto de empregadas domésticas no mundo. E daí agora essa crise da pandemia vai repercutir fortemente sobre essa ocupação, porque, enfim, as empregadas domésticas, elas trabalham nos domicílios dos empregadores, então provavelmente esses ou não vão mais contratar, ou né, não vão mais contratar, porque boa parte é diarista e informal, ou então vão pedir que elas fiquem na casa deles, correndo o risco, se distanciando das suas famílias e correndo o risco também de ser infectadas, né? Como aconteceu no caso do primeiro caso do Rio de Janeiro, que foi uma empregada doméstica idosa que acabou em óbito por atender uma senhora que tinha o vírus, né? Outra questão bastante importante que tem a ver com esse olhar de gênero sobre a crise é relativo à intensificação dos trabalhos domésticos não remunerados, né? Em função tanto do fechamento das escolas, como também de restaurantes e os outros serviços. Então, as mulheres, as que conseguem, né, elas passam a trabalhar em home office, só que esse home office é no meio de uma intensificação ainda maior de trabalhos domésticos não remunerados, cozinhar todos os dias, cuidar dos filhos pequenos, né, que agora não tem mais a escola, e, enfim, esse distanciamento social também faz com que não tenha mais acesso a outras pessoas que poderiam estar ajudando, né, a cuidar das crianças e dos idosos. Então, há uma maior intensificação dos trabalhos, isso até já foi constatado, tem uma pesquisa que foi lançada recentemente pela Fiocruz,
indicando que as mulheres elas estão sendo mais penalizadas com esses trabalhos, né, já que historicamente a gente os realiza, e por consequência isso está repercutindo também na nossa saúde mental. As mulheres estão mais deprimidas, estão mais tristes e estão consumindo inclusive mais álcool e cigarro. Então isso tem um impacto maior sobre as mulheres, né? Além disso, é multifatorial, né? Como a presença da feminina no mercado de trabalho é marcada por altos índices de desemprego e por baixos salários, é possível que as famílias, nesse modelo de arranjo homem e mulher, né, mononuclear, é possível que as famílias se rearranjem de forma que o homem permaneça trabalhando no mercado e a mulher fique cuidando. O que vai fazer com que muitas mulheres se tornem ainda mais dependentes de seus companheiros e, por consequência, também de relacionamentos muitas vezes abusivos, né? Outra questão é a violência doméstica, que vem aumentando muito na pandemia, né? E é muito complicado agora a gente conseguir mensurar, mas isso no mundo inteiro, inclusive na China, em Wuhan, aumentou 3 vezes, triplicou o número de acusações de violência doméstica. Então, a gente enxerga que por essa estrutura patriarcal, essa estrutura machista, há uma repercussão maior sobre as mulheres. Por conseguinte, então, há uma necessidade, por parte dos formuladores de políticas públicas, de ter esse olhar e enxergar, né, como é que a gente pode fazer para mitigar essas desigualdades. Uma das formas que a gente salienta durante a nossa pesquisa é através da tributação, né? Por exemplo, essa questão da manutenção de isenção de impostos sobre a cesta básica, acho que tem que permanecer, mas também avançar em políticas de tributação progressiva que viabilizem uma distribuição de renda, por exemplo, a renda básica universal e uma renda maior para as famílias chefiadas por mulheres, né? Que essas famílias, elas estão realmente vão passar por maior necessidade e já estão abaixo da linha de pobreza, muitas delas, né? E muitas são chefiadas por empregadas domésticas. Então, é necessário ter esse olhar, e a tributação é uma das formas de mitigar essas questões pós-pandemia, e mesmo agora que a gente está passando por esse período de pandemia. Aproveitando, né, Cris, exatamente esse é um dos objetivos, né, uma das coisas que eu pensei e que propus para vocês, porque são poucos os estudos no Brasil que falam sobre tributação e gênero. Então, a gente tem que chamar atenção sobre essa situação, né, para que políticas públicas possam contribuir para isso, né? Queres acrescentar alguma coisa, Robert, ou passamos para a pergunta seguinte? Não, eu me sinto plenamente contemplado pelas falas de vocês, assino embaixo. Então, eu agora, enquanto vocês estavam falando, eu fiquei aqui pensando, né? Ninguém sabe o que vai acontecer exatamente daqui para frente, né? Tem muitas projeções, o PIB vai baixar X%, vai ver isso, vai ver aquilo, mas efetivamente ninguém sabe, né? Qual é o cenário que está nos esperando aí? Mas eu queria perguntar assim para vocês, o que a gente pode tentar ver no meio disso tudo? Será que essa questão de tributar os ricos vai continuar sendo um tabu na nossa sociedade? Será que nós vamos conseguir avançar em algumas pautas das mulheres ou de outras minorias? Assim, como é que vocês estão avaliando esse cenário pós-pandemia? Embora a gente não tenha como saber exatamente o que vai acontecer, eu queria pensar assim numa coisa até de mais esperança, né? Agora, especialmente, que parece que o mundo está se chacoalhando todo, né? Que existem vários protestos e várias demandas, porque é incrível, a desigualdade é brutal no Brasil, é uma coisa assim inexplicável, né? O Brasil, se a gente considerar todas as rendas
só fica atrás do Catar em termos de desigualdade. Então, eu queria ver com vocês assim, ó, que cenários talvez a gente pode desenhar. Vamos conseguir avançar na pauta tributária com mais justiça ou como é que vai ser? O que vocês imaginam? Quer começar respondendo essa, Robert? Pode ser. Bom, de cursinho, né? Essa pergunta é interessante, muito boa. Então, é claro que a gente sempre tem que fazer ter uma cautela, né, com relação ao que vai acontecer, porque, no fundo, ninguém sabe. Mas o que a gente está vendo, né? Tem uma grande crise, uma crise profunda, capaz de mudar as estruturas sociais, econômicas, políticas, em diversas formas, né? Como aconteceu na década de 30, com uma grande crise também que mudou, que sacudiu o mundo, né? E mudou de diversos aspectos políticos, tributários, inclusive, e de papéis do Estado, também na década de 70 o mesmo, uma crise não tão grande quanto a de 30, mas uma crise que mudou profundamente o arranjo econômico, financeiro, o sistema financeiro internacional e tudo mais. Essa crise tem esse nível de capacidade de mudar bastante, chacoalhar. Então, eu vou fazer uma análise mais rápida assim, sobre a questão macro, né, e geopolítica, modelo econômico estrutural, né? O que a gente pode vislumbrar? Um recuo da globalização, de forma geral, o aumento do protecionismo, né? Uma tensão maior entre China e Estados Unidos, quer dizer, China e Estados Unidos já vem num conflito causado pelos Estados Unidos, mas são modelos também, né? Quer dizer, o China, claro, o Partido Comunista Chinês, né? E os Estados Unidos representando de forma genérica o capitalismo neoliberal no mundo, que mesmo com Trump já vinha recuando, né? E que também já vinha sendo contestado mesmo na União Europeia, né? A questão da austeridade vinha sendo criticada cada vez mais, né? Politicamente e em termos teóricos e econômicos, né? Então, quer dizer, o liberalismo ele entra embaixo, fica embaixo, né? O que não quer dizer que os liberais não vão continuar existindo, né? Quer dizer, então, e eu separo os liberais em dois grandes grupos, né? Que eu acho que continuam existindo. Os liberais que defendem Estado mínimo, redução de gastos públicos, equilíbrio de preços, né? Baixo endividamento, um liberalismo que eu chamo de um liberalismo arcaico, que não se modernizou, que não acompanhou as mudanças recentes que aconteceram, né? Tem um liberalismo que vai ganhando força também em outros países, né? Que no Brasil não tanto, mas é um liberalismo mais arejado, que tem gastos sociais, né? Que incorpora a questão da renda mínima, que deve se consolidar agora no pós-pandemia, de forma geral, né? Políticas fiscais anticíclicas, gastos públicos para ativar a economia, né? Entendendo que a política monetária não é suficiente para recompor a atividade econômica, né? E mesmo elevação de impostos sobre os mais ricos, né? Então, quer dizer, existe um grupo de liberais do mundo cada vez mais consistente em termos teóricos que defende essa agenda, né? De elevação de gastos sociais, elevação de impostos sobre os mais ricos e políticas anticíclicas e políticas como renda mínima universal, né? Tem um grupo que também está crescendo, que a gente não pode negar, né? Que é um grupo que é antiliberal e de direita. São conservadores, autoritários, né? De direita, que ganham força. Quer dizer, agora a gente entra, aparentemente, a gente entra no mundo em que o Estado vai ter um papel mais forte, como foi no pós-década de 30. E também pelo lado da direita, né? Que é um Estado repressivo, policial, né, que seria, bom, continua um nível de desigualdade grande e a contestação é combatida com polícia, né? A questão social é uma questão de polícia, como foi dito muito no Brasil do passado, né? Então existe esse grupo no Brasil que está no poder, né? E que defende uma linha, não uma linha social, uma linha simplesmente repressora, né?
E assim, o que eu vejo como horizonte, né? Assim como a década de 30 e 70 gerou um crescimento do lado progressista também. E essa crise, ela tem essa capacidade, quer dizer, isso tem, né, depende de uma série de fatores, de gerar um crescimento de pautas sociais. Quer dizer, a saúde pública se tornou algo extremamente relevante no mundo inteiro e, bom, esse foi um ganho, né, dessa crise. Né? A questão da renda mínima, como eu falei, tende a ganhar força, tende a se consolidar com uma política necessária no mundo todo, já vinha amadurecendo, já vinha pingando aqui e ali, o próprio FMI já estava defendendo, isso deve se consolidar e os progressistas devem avançar nesse ponto. E só para completar, então, né, a questão central aqui nossa, que é a elevação dos impostos sobre os mais ricos, isso também deve se consolidar. Né? Quer dizer, liberais estão aderindo a essa ideia e os progressistas estão avançando. Né? Quer dizer, se faz essa discussão, né, como é que vai ser depois que todos os países vão ter um aumento do déficit do endividamento agora nos próximos períodos. Bom, como equacionar isso no futuro? Uma das formas é mexer na tributação e quando for mexer na tributação, vai mexer sobre os impostos dos mais ricos, que é algo que tem sido defendido amplamente, né, como a gente falou, e que no Brasil tem um espaço grande. Então, pelo menos, né, diante de tudo que está acontecendo, algumas coisas devem acontecer, sobretudo a renda mínima e a elevação de impostos sobre os mais ricos no mundo inteiro. Obrigada, Robert. Cris, temos ainda uns 5 minutinhos para ti, tá? Para a gente fazer, então, encaminhar para as nossas considerações finais. Contigo. Certo. Bom, eu vou acrescentar algumas coisas só, então, em relação à fala do Robert, que acho que eu dou toda a razão, né, que essa crise, ela escancarou algumas questões importantes, né, uma delas que o Robert pontuou bem, que é a questão da importância do Estado, a importância da organização de um sistema de saúde público, né? Imagina se o Brasil não tivesse o SUS, né? O Brasil está numa situação muito ruim. Imagina se não tivesse um sistema de saúde público. E também a questão das políticas públicas e da uma organização mais centralizada. Eu acho que essa crise ela vem colocar essa questão bastante na mesa, né? Assim como outras, né? Além então dessa, eu destaco mais uma vez a questão dos trabalhos domésticos não remunerados, né? Eu acho que, na verdade, esse espaço, né, está sempre em disputa, mas agora parece que as coisas se abriram e abriu também uma janela de oportunidade para a gente discutir essas questões, né? Para ser feito também uma crítica a esse modelo desigual e também desigual na distribuição do tempo entre as pessoas, não somente na distribuição dos recursos monetários, né? E uma das questões que me parece que ficou muito evidente é a questão dos trabalhos domésticos não remunerados, do cuidado das crianças, dos idosos, mas também como esse trabalho é feito de forma remunerada, de uma maneira precarizada. Eu acho que um caso muito evidente disso é o caso das profissionais da enfermagem. Eu falo em profissionais no feminino porque 85% da categoria é formada por mulheres e aqui no Brasil o Brasil é o país que mais tem mortes de enfermeiras e auxiliares e técnicos de enfermagem no mundo. Então, os dados do Brasil são muito terríveis e isso chama atenção o fato dessas pessoas trabalharem de uma maneira muito ruim, muito precarizada, longas jornadas intensivas. Então, essa questão dos cuidados, ela se torna muito evidente. A gente precisa de cuidados, esses trabalhos são necessários para toda a sociedade, devem ser valorizados, devem ser respeitados esses profissionais, e esse trabalho, seja feito de forma remunerada ou não, tem que ser distribuído de forma igualitária. Uma das questões é fazer uma renda mínima para uma remuneração para os trabalhos domésticos. Daí a gente volta a uma luta das feministas dos anos 70, uma delas é a Silvia Federici, né, que ela tem uma frase bastante conhecida dentro do movimento feminista, né, que é o que eles chamam de amor, nós chamamos de trabalho doméstico não remunerado. Então, é um trabalho que
que é feito porque a gente é treinada para isso, a gente demanda tempo, demanda muita criatividade, demanda várias questões que são importantes, que são valorosas para a sociedade e que não são visíveis. Então, acho que isso é uma questão que tem que ser pautada pelo movimento feminista. E por todas as pessoas que pensam numa sociedade justa e igualitária para todos, né? Que existe uma penalização importante sobre as mulheres. É isso, então. Vou deixar um tempinho para te encerrar. Obrigada, Maria Regina. Agradeço de novo pelo convite. Então tá, eu quero agradecer imensamente a vocês. Vocês fizeram um trabalho super bacana, esse estudo. Também ao João, né? Vamos agradecer ele, que não pôde comparecer na live, mas enfim. Eu também gostaria de lembrar, não só a Silvia Federici, mas até a própria Simone de Beauvoir, né? Quando a famosa frase aquela dela, a gente tem que estar sempre lutando e lutando, lutando, porque as conquistas, elas não são perenes muitas vezes, né? Então, esse estudo da tributação e gênero, eu acho que é um ponto bastante importante, assim, para a gente marcar uma posição. A nossa ideia não é simplesmente fazer separações entre homens e mulheres, fazer práticas sectárias e tudo mais. Ao contrário, a gente quer agregar, unir e valorizar cada vez o trabalho, não só das mulheres, mas também dos homens, né? Que todos tenham uma oportunidade de viver uma sociedade mais justa e igualitária. Então, agradeço a vocês e ficamos por aqui, então.